estrada com Deus. Uhul! Tô no passeio mesmo. Na estrada com Deus, sempre. Muito bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal Na Estrada com Deus. Para quem ainda não me conhece, eu sou Misael Belo. Mais um dia, mais uma quarta-feira de reflexão de vida e fé. Hoje nós estaremos falando sobre duas pessoas importantes da Bíblia, Jesus e Pedro. E a pergunta hoje é: quem está certo, Jesus ou Pedro? Então nós vamos para a Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo 1 até o versículo de número 5, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, só para frisar, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, Jesus, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, é o pescador que está falando, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançarei a rede. Então está aí duas pessoas, um carpinteiro e um pescador. Nós vemos nesse texto aqui que os pescadores, eles haviam trabalhado a noite toda, e não havia pego nada. Aí eles estavam cansados, com sono. Não tem aquela pessoa que trabalha à noite, já está ansioso para chegar em casa, para descansar, dormir, e ainda frustrados, porque não pegaram nada. Mas, de repente, chega um carpinteiro, entra no barco dele e começa a ensinar a multidão. De repente, quando ele termina o seu ensino, ele vira para os pescadores e diz assim, volta para o mar alto e lançai a rede de vocês para pescar. Aí Pedro, Simão Pedro, que era pescador, diz para ele assim, mestre, nós pescamos a noite toda, eu sou pescador, pescamos a noite toda e não apanhamos nada, mas porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Então, eis aí uma pergunta para o nosso tema de hoje. Quem está certo? O carpinteiro Jesus ou o pescador Pedro? O carpinteiro manda Pedro retornar e lançar a rede. Jesus, até então que nós sabemos, como homem, ele era carpinteiro e não pescador. Pedro entendia de mar. Entendia se o mar estava para peixe ou não. E ainda mais, estavam cansados, a noite toda eles trabalharam. Mas aí eu lanço a pergunta, se Pedro olhasse para o seu conhecimento, ele até deu alguma palavra, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Nós não pegamos, mas porque tu mandas, então eu vou lançar a rede. Então, eis aí a pergunta. Se Pedro recusasse retornar para o mar, ele estava certo ou ele estaria errado? Quem está certo? Jesus ou Pedro? O carpinteiro ou o pescador?
Pedro não estaria errado, não estaria errado. Jesus também não está errado, não está errado. Então, mas aí que entra a questão que eu quero trazer para vocês. Se chega alguém para você e diz assim, 5 mais 5 não é 10, e você falar sim, é 10, quem estaria errado? Ninguém. Você está na razão, você está na lógica. Mas imagina só, alguém chega para você e diz assim, não, 5 mais 5 não é 10, é 11. E aí? Você, não, eu estou na razão, 5 mais 5 é 10. Que palavra é essa, evangelista Misael? Mas o que eu quero dizer a você é o seguinte, mesmo nós não estando errado, às vezes, quando se trata de fé, de milagre, nós precisamos sair da nossa zona de razão, sairmos da nossa lógica. Quando Deus opera um milagre, ele não opera pela razão do homem. Milagre não se explica. Não tem como explicar o milagre. Imagina só, eu digo isso porque nas experiências que tive com Deus, às vezes você está na sua razão, na sua lógica, mas Deus está nos pedindo, sai da sua lógica, sai da sua razão e entra numa atmosfera espiritual, numa atmosfera sobrenatural. Eu me lembro de quando eu comprei o lote aqui em Itacibá. Eu cheguei, estava com a placa de vende-se e eu não tinha o dinheiro para comprar o lote, não tinha. Aí eu falei assim, eu tomo posse desse lote, esse lote é meu. E fui orar ao Senhor. E falei com um vizinho aqui, que ele é diácono da igreja, falei com ele assim, arranca a placa para mim, porque o lote é meu. E o pessoal achando que eu tinha dinheiro para comprar o lote. E rapaz, ele vai comprar porque tem dinheiro mesmo, mas eu tomei posse, no nome de Jesus. Aí, quando eu retornei aqui, eu vi a placa de vende-se. O rapaz não tirou, ele não acreditou. Rapaz, mas você tem dinheiro para comprar esse lote caro, no valor que está. E o rapaz, eu liguei pro senhor dono do lote e falei assim, eu falei, esse lote é meu, segura aí que é meu lote, eu vou arrumar o dinheiro. Aí ele não acreditou, rapaz, eu pedi você para tirar a placa, e as pessoas ligando para ele para comprar o lote, tendo dinheiro à vista, mas eu já tinha conversado com ele, era uma pessoa de palavra, eu falei, não, eu já dei a palavra ao menino que o lote é dele e tal, e ele ficou de arrumar o dinheiro para mim, rápido, né? E eu fiquei no estreito, fui orar ao Senhor e tomei posse do lote, tomei posse, é meu o lote, fui lá, arranquei a placa, coloquei nas costas, é meu lote. Então, e Deus abriu as portas e abençoou, que eu consegui o dinheiro, paguei o lote, comprei o lote, e hoje onde eu estou gravando aqui, é na casa que eu construí, no lote que eu não tinha nem dinheiro para comprar. Mas eu tomei posse e Deus operou o milagre. Deus operou o milagre na construção. Deus mostrou o pedreiro. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa acreditar em Deus. Nós precisamos confiar, mesmo nós estando certo. Se alguém dissesse, rapaz, você não tem dinheiro, como você vai comprar? Ele não estaria errado. Como é que se compra uma coisa sem dinheiro? Mas eu tomei posse e falei, Deus, é meu esse lote, é meu. E Deus operou um milagre e me deu condições de pagar o lote. Deus me deu condições. Então é isso que eu quero trazer para você. Confie em Deus e saiba que Ele tem o melhor para você. Para receber o milagre, precisamos entrar na atmosfera de Deus. Mesmo você estando certo, se Deus está mandando, se Deus está falando, pode fazer, porque o milagre vai acontecer. Ah, você é louco, viajar, quantos acidentes, quantas coisas, o perigo por aí. Gente, se nós formos olhar para isso, e se eu for olhar para as estatísticas, essas pessoas estão certas. Mas imagina só,
se a gente ficar preso às estatísticas, se a gente ficar preso à lógica do homem. Não estou dizendo que não se deva fazer, mas se nós quisermos um milagre, é preciso sair da nossa lógica, da nossa razão. Quem está certo? Jesus ou Pedro? Pedro não estava errado, mas se ele quisesse receber o milagre e ter o fim daquela frustração, era preciso ele atender a palavra de Jesus. Receba Jesus no seu coração. Acredite que Ele quer o melhor para você, mesmo quando você tem razão. Se Ele disser deixa ou faça, faça, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece e pode fazer o impossível na sua vida. Quando tudo disser não, pode ter certeza que Ele terá uma porta de escape para você. Receba Jesus em sua vida, em sua casa, em sua família, em seu lar e seja um milagre nas mãos do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe. Tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, no nome do Senhor Jesus. Na estrada com Deus, sempre. Valeu! Passeio mesmo. Na estrada com Deus, sempre.